Hoje nós encontraremos Ezequiel profetizando em nome do Senhor contra os montes de Israel. Embora pareça estranho, havia um bom motivo para isso. Fica aqui comigo que nós vamos dar mais detalhes sobre esse assunto. Ezequiel começa este capítulo voltando o seu rosto para os montes de Israel e profetizando contra eles, porque ali ficavam os centros de adoração aos ídolos. Eram os infames e famosos lugares altos mencionados tantas vezes no Antigo Testamento. Claro que não era o terreno físico que havia pecado, mas sim o povo de Deus que havia profanado a Terra Santa ao erguer altares aos ídolos nos montes, nos outeiros, ribeiros e vales. E como Isaías e Jeremias sugerem, até sacrifícios de crianças eram feitos ali. Essa idolatria tinha sido herdada dos cananeus, embora sua religião já devesse ter sido abolida, e era frequentemente praticada pelos israelitas. Naquela época, em qualquer parte de Israel, não era difícil encontrar alguma montanha ou colina com um altar, uma ou duas pedras eretas, que simbolizavam a divindade, um pilar de madeira e um grupo de postes ídolos. Ezequiel, o atalaia de Deus, estava avisando ao povo que uma invasão inimiga estava chegando, porque Deus estava farto dos seus pecados e estava prestes a puni-los. O exército babilônico entraria na terra e destruiria os santuários, os altares e os ídolos. Porém, mais do que isso, os soldados matariam os adoradores e deixariam os cadáveres em decomposição como sacrifícios para os ídolos caídos. Havia chegado o momento de Yahvé livrar a terra da adoração pagã de uma vez por todas. E, de fato, o julgamento foi tão devastador que, quando Israel voltou para sua terra, 70 anos depois, não tiveram mais o mesmo problema com a idolatria como antes. A frase "e vocês saberão que eu sou o Senhor" é usada aqui pela primeira vez neste livro. É uma fórmula de reconhecimento que ocorre cerca de 60 vezes ao longo do livro e mostra que em tudo que Deus é e faz, ele quer ser reconhecido como o único Deus. Dentro do contexto desse massacre de proporções nacionais, Ezequiel lembrou o povo da graça de Deus em poupar um remanescente. De um modo geral, eles estariam dispersos, mas um dia se lembrariam do Deus da aliança, lembrariam dos preceitos que eles violaram, das misericórdias que eles abusaram, das ameaças que eles desprezaram, das promessas que eles recusaram, dos profetas que eles perseguiram, considerariam, retornariam e buscariam a Yahvé em aflição. Usando uma analogia humana, o Senhor expressou a profundidade da tristeza que ele sentia pela idolatria de Israel e a sua constante infidelidade, que se tornava ainda pior, porque eles trocaram Yahvé por ídolos vazios, imundos e repugnantes, segundo o termo pejorativo usado 38 vezes no livro de Ezequiel. Entender a dor expressa por Yahvé ao dizer "eu sofri por causa do seu coração infiel" está conectado à expressão "eles terão nojo de si mesmos". Tanto em um nível divino quanto humano, um dia esse remanescente perceberia como seu pecado havia quebrado o coração daquele que mais o amava e se odiariam por isso. Então eles entenderiam que foi Deus quem fez isso e se humilhariam por conta das suas abominações, deixando a idolatria e adorando somente a Ele. Sentiriam uma profunda vergonha por causa dos seus pecados, mas todo esse processo seria necessário para a sua restauração. Esse remanescente fiel fazia parte da promessa da aliança. Eles voltariam para Jerusalém, reconstruiriam o templo, restaurariam a adoração ao Senhor e, por fim, tornariam possível a vinda do Messias ao mundo.
Deus disse a Ezequiel para usar uma combinação de oratória e gestos fortes, como bater palmas e bater os pés, que eram próprios para expressar o lamento das abominações do seu povo e as calamidades que se seguiriam. Ele precisava prender a atenção do povo e transmitir uma premonição de ameaça por causa da sua idolatria, que aos olhos de Deus eram abominações malignas. O Senhor usou 3 armas contra o seu povo: as espadas dos babilônios, a fome na cidade e a peste, que normalmente acompanha a fome. O cumprimento dessas profecias demonstraria a Israel que Yahvé era o seu Deus. Ele estenderia sua mão poderosa unida ao seu braço estendido. A expressão desde o deserto até Ribla ou Dibla seria o mesmo que dizer de Dan até Berseba, para falar de norte a sul. E o capítulo termina com a frase: então saberão que eu sou o Senhor. Isto declara o propósito corretivo que Deus tinha neste terrível julgamento. Seja na bênção, seja na disciplina, o propósito do Senhor é revelar-se com seu amor e sua graça. Ele quer que o seu grande nome seja conhecido por todos os homens pelo que ele é, o único Deus verdadeiro, o Deus de toda a terra, o Deus da história, o Deus que fala e cumpre tudo o que promete, seja bom ou seja mal. E amanhã nós vamos ver que a mensagem que o profeta Ezequiel disse aos exilados da Babilônia era a mesma mensagem que o profeta Jeremias estava dizendo aos judeus em Jerusalém. Ou seja, que a oportunidade de recuperação havia passado e que a nação havia ultrapassado os limites da paciência e da espera de Deus. E nós continuamos acompanhando a história do povo de Israel, percebendo como Deus estava purificando o seu povo para o cumprimento do seu plano maior, a vinda do Messias ao mundo, para trazer salvação para todos os povos, inclusive você e eu. Então, não perca o 7º capítulo da nossa série amanhã, aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.